Vamos falar hoje sobre saúde mental. O Brasil vive uma crise de saúde mental e isso é um reflexo pós-pandemia. É muito sério, minha gente. E esse episódio eu quero não somente trazer dados para vocês, mas para fazer a gente refletir mesmo sobre uma questão que parece ser particular de cada um, mas que na verdade ela faz parte de uma estrutura que colabora para esse adoecimento em massa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo, é uma alegria imensa saber que você está aí me ouvindo, compartilhando as minhas ideias, colaborando, mandando seu feedback. Um cheiro para todo mundo que manda seu feedback, eu amo. Se você chegou aqui agora e ainda não classificou esse podcast, aproveita, dá 5 estrelas para o nosso podcast, porque ele é nosso. Deixa seu comentário, avalia, enfim, compartilha os conteúdos com quem você gosta, com quem você não gosta também. Vai fazer um favor para essa pessoa mandando esse conteúdo. Se você me ouve pelo YouTube, curte o episódio, compartilha também, se inscreve no canal. O canal tem muito conteúdo focado em comunicação assertiva não violenta, em autoconhecimento, que é um conteúdo bem aprofundado, mais teórico, mais prático, mas enfim, numa linguagem diferente, mas enfim, é muito importante e legal também que você possa acompanhar por lá o conteúdo que eu compartilho. E vamos falar sobre saúde mental. Eu já falei várias vezes aqui sobre esse tema. Eu trabalho em um serviço de saúde mental, eu sou especialista em saúde mental, formada pelo SUS, sou assistente social e eu trabalho em um CAPS. O CAPS ele virou meio que uma, digamos assim, virou uma chacota coletiva, porque a gente, para não enlouquecer, a gente brinca com as nossas dificuldades e tristezas, né? E aí o CAPS virou um sinônimo de brincadeira, porque todo mundo fala agora: "Ah, eu vou pro CAPS, porque eu não tô bem", significa que você não tá bem, de fato. Então eu trabalho em um CAPS AD, e é uma abordagem de cuidado bastante complexa, e que não foge à estrutura que eu tô falando aqui para vocês dessa crise de saúde mental. Essa reportagem que eu vou citar aqui agora para vocês alguns dados, ela traz a questão da saúde mental voltada para o trabalho. Então, vamos falar aqui de trabalhadores, trabalhadoras, de empreendedores também, por que não? Porque são trabalhadores, e de uma classe, de uma massa, né, de trabalhadores que estão aí extremamente adoecidos, pedindo afastamento do trabalho, porque não estão mais conseguindo dar os seus 100%, né, dar a sua energia para esse trabalho que se tornou tão desgastante. E quando a gente pensa, vou dizer aqui para vocês os dados, tá? O Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Desde 2024, o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. E aí, esse número ele é maior desde 2014. Considerando que nós tivemos uma pandemia no meio desse tempo, né? 2020, 2021, podemos considerar que havia uma demanda reprimida, sim, porque quando eu fiz a minha residência em 2019, eu entrei em 2019 e finalizei a minha residência em 2021. Então, eu peguei o período da pandemia e o meu trabalho de conclusão de residência foi exatamente sobre saúde mental do trabalhador, dos profissionais que trabalham no SUS, na política de saúde mental. E naquela época, quando eu fui pesquisar dados no Cadastro Nacional, né, do Adoecimento, eh, do SUS, né, que tem um cadastro nacional voltado para isso, eu não sei exatamente a sigla, eu não lembro da sigla, mas enfim, eu fui procurar esses dados oficiais e havia uma subnotificação de dados relacionados a transtornos mentais. Por quê, minha gente? Porque até 2019, questões de saúde mental não eram consideradas adoecimento, né?
Quando a gente falava de ansiedade, quando a gente falava de depressão, até um pouco não, porque já era considerado coisa grave, mas ansiedade, se você dissesse que estava ansioso, ansiosa, minha filha, toma um chá de camomila, toma aqui um comprimidozinho, resolve. E não, não. Depois de 2020, a gente viu, entendeu de uma vez por todas que ansiedade é uma prerrogativa para a depressão, é um estágio anterior da depressão. É um adoecimento? Sim. É um sofrimento? Sim. Lá em 2020, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, não tinha dados, minha gente. Era pouquíssimos dados. Eu tive que fazer empiricamente ali no meu dia a dia com os trabalhadores que se dispuseram a participar da pesquisa, porque a maioria não quis participar, infelizmente, não quiseram participar. E o resultado foi esse: cansaço, esgotamento, tristeza, apatia, sentimento de fracasso, sentimento, enfim, de desesperança. Isso estava muito presente nos profissionais, desvalorização do trabalho, pessoas que estavam em locais de trabalho que não se sentiam vinculadas a eles, não se sentiam à vontade nesses ambientes de trabalho, CAPS transtorno infantil, CAPS AD infantil, tinha profissionais que não se via trabalhando naquele espaço, mas por uma questão burocrática de CNES, que é o local de trabalho é, que você é chamado para ocupar no serviço público, você tem uma dificuldade imensa de poder fazer uma mobilidade. E já já eu vou contar a experiência própria, porque hoje eu sou servidora pública, né? Há 4 anos eu estava como residente e hoje, há 2 anos, quase 3, né? Eu estou há 4 anos, não, peraí, há 5 anos, né? Há 5 anos eu estava enquanto residente e agora, há quase 3 anos, eu estou enquanto servidora pública e tenho o meu lugar de fala nesses dois lugares. Uma enquanto observadora e outra enquanto profissional atuando na área. Então, quando eu estava enquanto pesquisadora, eu via o sofrimento daqueles profissionais e aquilo me trazia uma angústia e uma sensação de injustiça, porque, enfim, isso são valores meus e hoje, mais madura, eu aprendi a separar as minhas lutas, mas naquele momento a minha empatia era uma empatia voltada para tomar para mim a responsabilidade e a dor do outro. E isso não é empatia, tá? Tem vídeo no canal falando sobre isso. A gente acaba adoecendo junto com as pessoas, né? Então não dá para ser assim. E aí eu ficava, meu Deus, por que tanta dificuldade de fazer uma mobilidade com esse profissional? Será que as pessoas não estão vendo esse profissional doente? Será que as pessoas não entendem que um profissional doente não consegue cuidar dos usuários, né, da população que necessita? Será que ninguém entende que isso é prejudicial para o sistema como um todo? Eu ficava me questionando, eu ficava agoniada. Como é que pode? E a minha pesquisa serviu como uma denúncia também. A minha pesquisa serviu como uma denúncia para mostrar esses dados concretos, reais, para a prefeitura, para a minha banca da residência e mostrar que não estava tudo bem, que não é porque eu estava em um serviço de saúde mental que havia saúde mental para os trabalhadores daquele serviço. E a lógica não mudou, minha gente. A lógica não mudou. Hoje eu estou enquanto servidora, trabalho em um serviço de saúde mental e a lógica não mudou. Por que não mudou? Porque não se tem a consciência se tem a consciência. Não vamos tratar desse sistema como se ele fosse ingênuo, porque ele não é ingênuo. Ele é muito do astuto e tudo é muito bem articulado nesse sistema que a gente vive. Eu não vou aqui culpar pessoas, indivíduos, não. Não estou aqui para julgar nem crucificar ninguém em específico, mas sim toda uma estrutura que funciona nessa lógica da exploração, nessa lógica do adoecimento da pessoa em virtude do lucro. O serviço público não tem o, a, a prerrogativa do lucro, né? O serviço público ele não tem a prerrogativa do lucro, mas ele tem a prerrogativa dos dados. Eles precisam de números para que o prefeito, os vereadores, enfim, toda a estrutura do governo possa se reeleger, se assim for do desejo dessa pessoa. Então, precisa de números, e números bons, tá? De atendimentos, de avaliações, enfim, de obras realizadas.
quanto maiores forem os números a favor do governo, melhor será para que esse governo se reeleja. E aí funciona nessa lógica. Enquanto servidora pública, hoje a minha experiência não é uma experiência que eu posso dizer saudável no meu ambiente de trabalho, e eu não estou falando aqui somente de estrutura física de ambiente de trabalho. E aí vocês vão entender quando eu trouxer os próximos dados aqui para vocês. Ano passado, o serviço no qual eu trabalho passou por uma reforma. Para quem olhava fotos do serviço que eu trabalho hoje, vai se assustar. Vai se assustar porque era de fato uma coisa horrível. Nós trabalhávamos em um lugar insalubre, totalmente desprovido de condições para oferecer um bom serviço e mesmo assim, nós oferecíamos e continuamos oferecendo um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade. E aí, ano passado, olharam por nós e fizeram uma reforma nesse serviço, só que para essa reforma acontecer, nós precisaríamos sair desse serviço. E o que aconteceu? Nos colocaram em containers. Sim, containers. Ah, Janaína, dá para trabalhar em container? Não dá. A gente trabalhava como dava, né? E o pior não foi isso, era um container no meio de uma obra de um parque público, né? Então, além do prefeito estar fazendo uma obra maravilhosa de reestruturação de um parque e restaurando um serviço de saúde no qual eu trabalhava, isso é muito bom, né? Mas os profissionais estavam dentro de um container no meio dessa obra em outro serviço de saúde mental, ou seja, duas equipes diferentes, com dinâmicas diferentes de trabalho, com usuários diferentes, perfis diferentes, todo mundo junto e misturado. Veja que maravilha. Não deu outra. O tanto de pessoas que adoeceram, inclusive essa que vos fala, acabou sendo gigante. Então, ano passado, eu sofri o pior episódio da minha vida profissional até hoje, que foi esse de sentir na pele o descaso público com a categoria profissional, com a minha categoria profissional. E foi muito triste, minha gente, porque nós trabalhamos, eu no caso, trabalho num serviço de saúde mental. Então, a lógica do serviço de saúde mental é que você precisa cuidar do outro, é que você precisa valorizar a singularidade do outro, é que você precisa estar atento às necessidades do outro, a qualquer movimento diferente de sofrimento, angústia, de ser um serviço que acolhedor, empático, e a gente não conseguia oferecer isso porque a gente não estava recebendo isso. Então, essa lógica ela não só atinge empresas particulares, mas sim serviços públicos. E eu tenho certeza absoluta que esse episódio, que essa experiência que eu vivi não é única no Brasil inteiro, não é. Infelizmente, é a realidade da maioria dos serviços públicos, não só de saúde, mas de outros, Brasil afora. E aí, para as empresas privadas, o Brasil registrou, como eu falei para vocês, 472 mil, mais de 470 mil licenças pelo INSS, tá? De afastamentos em 2024. O aumento foi de 67% em relação ao ano anterior, 2023. E mulheres foram as mais afetadas, sendo 63,8% dos afastamentos. E aí, o que aconteceu? Tá, temos uma crise, o que é que fazemos com essa crise? O Ministério do Trabalho, né, junto com outros órgãos de fiscalização relacionados ao trabalho, decidiram criar novas regras mais severas para a questão da saúde mental no ambiente de trabalho, ou seja, empresas agora vão ter que ter muito mais cuidado com os seus colaboradores, que se chama, né? Colaboradores. Antes a saúde mental não era considerada como adoecimento, agora o burnout é uma doença do trabalho, então afastamentos por burnout, ele tem agora toda a prerrogativa de qualquer outra doença que já tinha prerrogativa para afastamento pelo INSS, e isso é um avanço, né? E a partir de agora, de 26 de maio, empresas serão obrigadas a identificar e mitigar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A sobrecarga, jornadas exaustivas, assédio e ambientes tóxicos estão entre os principais fatores para que profissionais adoeçam e peçam afastamento.
E aí, quem não cumprir, as empresas que ignorarem a nova regra, vão enfrentar multas, processos e até interdição. E aí, qual vai ser o impacto disso na realidade, né? E aí, minha gente, é um pouco antes tarde do que nunca, mas que bom que esses avanços estão acontecendo, porque de fato, saúde mental não é mimimi, não é modinha, é uma necessidade. Todos nós precisamos de saúde mental. Infelizmente, nós só viemos valorizar isso na pandemia e pós-pandemia. Nós sabíamos, nós que trabalhávamos na saúde mental, eu, enquanto residente de saúde mental, a gente já falava isso naquela época. O tanto de gente que vai adoecer depois dessa pandemia não está escrito. O tanto de demanda que vai surgir para os nossos serviços pós-pandemia não está escrito. A gente não tinha como mensurar a quantidade de pessoas que iriam precisar dos nossos serviços pós-pandemia, porque era algo que a gente estava vivendo ainda. Hoje a gente já começa a perceber esse aumento dessa demanda, não somente de adoecimento, mas de outras questões como pessoas em situação de rua, população de rua que cresce aí a nível aceleradíssimo e que demanda do nosso serviço coisas que nós não conseguimos atender. Mas enfim, é uma estrutura, minha gente, que funciona na lógica da exploração. E aqui eu não estou querendo culpabilizar empresários, nada desse tipo, porque o sistema funciona assim, né? A empresa precisa lucrar, a empresa precisa crescer, ter seus resultados positivos, gerar lucro. Mas, em contrapartida, a empresa não pode negligenciar a saúde mental das pessoas que trabalham nessa empresa, porque senão a empresa não se sustenta. É a mesma coisa de você construir um castelo na areia. Em algum momento aquele castelo vai ruir porque não tem base sólida. Se você tem uma empresa grande ou se você é um pequeno empreendedor, está começando aí a galgar os seus passos na vida de empresário, comece a considerar, se você ainda não considera importante, a saúde mental como prerrogativa, a sua saúde mental como prerrogativa, porque começa com você, depois se espalha para as outras pessoas, né? E minha gente, uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês também é uma notícia que veio juntamente com essa crise de saúde mental, que eu achei, eu não sei se eu ria ou se eu chorava, mas enfim, vamos falar sobre isso também, que é qual é as alternativas que as empresas estão tentando encontrar para sanar esse tanto de desgaste emocional, esse tanto de frustração, esse tanto de sentimento de não pertencimento às empresas. E aí surgiu um tal de salário emocional. Vocês já ouviram falar nisso? É novidade, salário emocional. O que significa isso? Que as empresas perceberam, aí tem pesquisas mostrando que o desengajamento cresce, que a falta de motivação para o trabalho, ela é global. As pessoas não estão mais se sentindo conectadas aos seus empregos. Baixos salários, falta de valorização são um dos motivos pelos quais essas pessoas se sentem desmotivadas. 79%, aliás, não são poucas pessoas, não, dos trabalhadores apontam esses fatores como responsáveis pelo desengajamento profissional. Acaba gerando baixa produtividade, alta rotatividade na empresa, que é custo para a empresa, né? Custo para a empresa. E a solução dos empresários, não sei se foi dos empresários ou se de algum coach de carreira ou de algum consultor, mentor, não sei de quem foi essa ideia maravilhosa, chegou falando sobre esse salário emocional, que é o quê? Flexibilidade, reconhecimento e um ambiente saudável para as pessoas poderem estar, que são diferenciais. As pessoas consideram como diferenciais para poder superar o aumento salarial. Prestem atenção. Então, as empresas vão oferecer um ambiente saudável, em contrapartida, não aumenta o seu salário. É isso. E aí o impacto do salário emocional, né, para a empresa, no caso, não gasto dinheiro aqui aumentando o salário de ninguém, em contrapartida, retém os meus talentos, aumenta a produtividade, diminua a rotatividade, tá tudo certo. Profissionais se sentem valorizados e resolvemos o problema. Só que não.
Só que não resolvemos o problema coisa nenhuma, isso é somente um band-aid, né, um curativo em cima da ferida que está bem aberta. Minha gente, salário emocional, que danado de estratégia é essa? Salário emocional não existe, porque se você desprende tempo e energia em um ambiente de trabalho, isso é trabalho e ele precisa ser remunerado, recompensado, porque a lógica do trabalho no sistema capitalista é isso: eu vendo a minha força de trabalho, em contrapartida, eu recebo um salário por isso, salário pecúnia, dinheiro, porque não existe boleto emocional. Não existe fatura emocional. O ambiente saudável de trabalho, ele deveria ser prerrogativa em todas as empresas, em todos os lugares, no ambiente público também, nos serviços públicos de saúde, de educação, em todos os espaços. Não é pedir muito, não. Olha, a gente pensa na estrutura, e aí eu ouvi uma diretora falando um dia desses o seguinte: é muito fácil construir um prédio. Gestores públicos estão muito preocupados em construir prédios porque isso dá visibilidade para o trabalho deles, né? Construir prédio é muito fácil. Difícil é você manter a mão de obra dentro desse espaço, é você qualificar a mão de obra, é você estar atenta às necessidades da mão de obra, porque você não consegue contratar um profissional separado da pessoa, né? Não consegue separar o CPF da sua categoria profissional. As duas pessoas andam juntas. Em uma relação de trabalho, dentro de um espaço coletivo, todas aquelas individualidades vêm à tona. Então, cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem uma história de vida, tem valores, tem crenças individuais, visão de mundo particular, e tudo isso, quando está dentro de um coletivo, gera conflito, gera desgaste, gera ansiedade, gera, enfim, um monte de coisa que não é produtivo, mas que poderia ser diminuída consideravelmente se nós tivéssemos líderes mais atentos a essas necessidades, se nós tivéssemos uma política de valorização de fato desse trabalhador. Não está atento somente ao salário, porque isso é sim muito importante. Nós não conseguimos viver bem se nós não recebemos para tal, se nós não conseguimos não somente pagar as nossas contas, mas ter dinheiro sobrando para poder fazer investimento, para poder fazer uma viagem, para poder curtir o nosso tempo de qualidade, o nosso tempo de lazer, de descanso. Mas, fora o salário, você precisa garantir outras coisas para que uma empresa funcione, para que um serviço público de saúde funcione, que é o meu caso. E a solução está em olhar para as pessoas, é tornar esses serviços mais empático, é ter uma comunicação assertiva, não violenta dentro desses espaços, que significa eu olhar o outro como um ser humano que tem necessidades e dificuldades específicas e que não necessariamente aquele ser humano ali, ele é um mau profissional, dependendo do contexto. Ele tá somente passando por alguma questão pessoal que ele está levando para o trabalho, isso está tirando o foco, isso está tirando a produtividade, enfim. É um complexo de coisas que a gente precisa estar atento. A gente que eu falo, líderes de empresas, gestores, coordenadores. Minha gente, não tem como falar em solução de crise de saúde mental com salário emocional, pelo amor de Deus. Não existe isso, não existe salário emocional, tá? Isso deveria ser prerrogativa de todas as empresas, não uma bonificação para que você se mantenha nesse trabalho falido. Então, existe aqui a estrutura que ela funciona nessa lógica da exploração do trabalho, da produtividade exagerada, acelerada. Então, quanto mais você produz, mais você é menos valorizado. É o contrário, né? Então, você tem que ser muito executor, muito produtor e você também tem que fazer outras coisas para poder ser um pouquinho valorizado. E também tem as questões individuais de cada pessoa. Então, pessoas têm predisposição a tal sofrimento, a tal transtorno mental, prestar atenção também nas suas individualidades. Aqui não é para colocar responsabilidade em um e desresponsabilizar o outro. Não, pelo contrário. A gente tem que sim responsabilizar as duas partes. Eu, enquanto empresa, enquanto serviço público, tenho responsabilidade sim com esse trabalhador em oferecer um ambiente psicológico saudável para esse trabalhador e um ambiente físico também, os dois andam juntos, e
Em contrapartida, o profissional, o trabalhador, precisa também estar atento às suas necessidades, porque nem tudo é do externo, mas sim o que você traz dentro de você. Então, prestem atenção. Quais são os seus gatilhos? Quais são as suas dificuldades? Você traz histórico da sua família de adoecimento, sofrimento mental, de ansiedade, uma depressão, uma bipolaridade, qualquer coisa do tipo? Fica atento, porque a qualquer sinal de coisa estranha acontecendo com você, de diferente, você procura ajuda. Não ter vergonha de procurar ajuda profissional. Psicólogos, terapeutas estão aí para nos ajudar nesse processo que é entender a complexidade da vida, se é que dá para entender, mas no mínimo ressignificar muita coisa e a gente continuar vivendo. Porque não dá para fugir de problema, isso é um fato. Não, a vida ela é sofrida, não dá para escapar disso, mas dá para a gente mudar a nossa visão em relação a esses problemas, a nossa postura em relação a esses problemas, a nossa perspectiva em relação a esses problemas. Então, quanto mais fortalecido você estiver individualmente, mais facilmente você vai conseguir passar por situações desafiadoras de problemas. Ok, minha gente, eu espero que vocês tenham entendido o recado. Vamos olhar para essa crise de saúde mental, que ela não é nova. Como eu falei, os dados estavam ali escondidos, estavam ali passando pano, não tinha registro, não era considerado adoecimento. Hoje é. Então, já que hoje é considerado, já que hoje a Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho está aí olhando para essa causa com mais atenção, valorize o seu direito. Valorize o seu direito, corra atrás mesmo do seu direito. Se for necessário um afastamento, se afaste, mas não deixe de cuidar de você, tá bom? Porque você é importante, você em primeiro lugar. Por mais que precise trabalhar, precisa, mas sem saúde mental você não trabalha, você não produz, você não vive. Ok, minha gente, eu espero que vocês estejam bem, saudáveis e simbora para o próximo episódio. Um cheiro!